Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2. Hoje nós vamos estar considerando o Cântico de Simeão. Evangelho, conforme o relato de Lucas, capítulo 2. Verso 21 em diante. Coloque os olhos na palavra de Deus. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenara, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, nós temos considerado a respeito da vida do nosso Senhor Jesus. E como nós vimos, essa é a coisa mais importante que existe. Nós, às vezes, temos muito ocupado a nossa mente com outras coisas. E talvez muito pouco com esse tema. O Senhor Jesus, sua pessoa e sua obra. Mas se nós pudéssemos olhar para dentro do coração do Pai, nós encontraríamos seu Filho Jesus. Aquele que estava no seio do Pai. Aquele que resplandece a glória do Pai. Aquele que revela Deus o Pai, o Deus invisível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Ele é a expressa imagem do ser de Deus. E é com ele que nós devemos nos ocupar. Deus não tem outros assuntos a não ser esse, seu Filho Jesus. Por isso, quando nós começamos a estudar sobre a vida do nosso Senhor Jesus e ver o momento da sua concepção, do seu nascimento, nós vemos que todos os olhares dos céus, da terra, estão naquela pequena aldeia chamada Belém. Como diz Miqueias, capítulo 5, Tu, Belém, Efratá, não é de modo algum a menor das terras de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Ele diz, cujas saídas são desde os dias da antiguidade. Ou seja, aquele ente eterno, a segunda pessoa da Trindade, tomou sobre si carne humana, nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo. E a atenção do céu estava naquele lugar. Milhares de anjos, como nós vimos, desceram sobre os campos de Belém e adoravam a Deus, dizendo, Hosana nas maiores alturas, paz na terra entre os homens que ele quer bem. Todos esses cânticos, o cântico de Zacarias, o cântico de Maria, o cântico dos anjos, são cânticos de salvação. São cânticos que revelam a salvação de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso texto começa falando que o Senhor Jesus, ao completar 8 dias, foi circuncidado e lhe deram o nome de Jesus. Como, diz o texto, lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. O que era a circuncisão, irmãos? A circuncisão era uma operação no órgão masculino, sexual masculino, onde se cortava a carne do prepúcio. E segundo a palavra de Deus, em Gênesis 17, era um sinal da aliança de Deus com o homem. Falando na linguagem do Novo Testamento, Romanos capítulo 4, nos diz que a circuncisão foi dada a Abraão como selo da justiça da fé que ele teve antes de ser circuncidado. Então era uma marca de um homem de fé, uma marca de um salvo. Essa é a circuncisão. Que depois o Senhor falou que era muito mais do que a carne, como muitas vezes o Senhor falou aos habitantes de Israel, circuncidai os vossos corações e não os vossos prepúcios. Então a ideia, irmãos, é de um sinal interior da aliança de Deus com o homem. Isso é a circuncisão. Segundo Colossenses 2, é o despojar do corpo da carne, o separar-se da carne, né? o abandonar as coisas da carne para viver em novidade de vida e em espírito. E o selo sobre o coração hoje de um crente é o Espírito Santo. Esse é o selo que ele recebeu de Deus, que testifica dentro de si que ele pertence a Deus e é a marca de Deus nele. Essa é a verdadeira circuncisão. E como ela se opera na prática da vida cristã, está lá em Filipenses capítulo 3. Paulo diz, nós é que somos a verdadeira circuncisão. Ele diz, nós que adoramos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essa é a verdadeira circuncisão. E aqui, irmãos, está o primogênito entre todos os primogênitos. Quando a gente lê Êxodo capítulo 13, o Senhor recomendou que todo primogênito que abrisse a madre, seja de animal ou de homem, fosse consagrado ao Senhor. E todos esses primogênitos falavam desse primogênito. Então, ele vem realmente para ser o cumprimento completo dessa verdade que foi ressoando por toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Tendo como pai Abraão, ele sendo o verdadeiro descendente de Abraão, em quem seriam benditas todas as famílias da terra. E como Deus sabia que nós éramos incapazes de obedecer os seus preceitos e mandamentos, ele mesmo veio e cumpriu, como diz Gálatas, toda a lei ao nosso favor. Porque para nós era impossível, como é até hoje, na força do próprio braço, agradar a Deus e obedecer à lei de Deus. Mas então o que Deus faz? Deus providencia a sua salvação para nós. E ele envia o seu filho. E o seu filho está debaixo da lei, para cumprir toda a lei em nosso lugar. Então ele tinha que ser circuncidado. Porque ele veio e já está aqui, irmãos, nesse menino de poucos dias, uma expressão da obra dele em nosso favor. Ele não precisava ser circuncidado. Os irmãos entendem, irmãos? É o próprio Deus encarnado.
Mas por que ele fez isso? Ele fez isso por mim e por você. Tudo aquilo que nós éramos incapazes de fazer, ele fez por nós. Por isso, irmãos, que o despojamento do corpo da carne só pode acontecer em Cristo mesmo. E é isso que esse momento já evidencia de antemão. Antes da cruz, onde a cruz é o instrumento do corte de Deus sobre a obra do velho homem, da carne, do mal, do mundo. Antes disso, ele já estava dizendo: cheguei para esse fim. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, que era o que dizia a lei, ele foi circuncidado e lhe deram o nome de Jesus. Jeová é a salvação. É um cântico de salvação, né? Não há outro nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Nenhum outro nome, nenhum outro caminho, só Jesus Cristo. E depois que aconteceu isso, então o texto diz, verso 22, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, 33 dias, 8 mais 33, faça a sua conta, 40 e poucos dias depois, ele foi levado ao templo para ser apresentado ao Senhor, para ser consagrado ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer sacrifício, conforme dizia Levítico capítulo 12. Se fosse uma família rica, então teria que providenciar um cordeiro. Mas, como era uma família pobre, e isso se evidencia pelo sacrifício deles, eles entregaram um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso é interessante também porque, aparentemente, não havia ainda tido a visita dos magos nesse momento, né? Como às vezes a gente vê nos presépios por aí, né? Porque 40 dias depois, eles ainda não tinham dinheiro para comprar um cordeiro. Então, levaram um par de rolas ou 2 pombinhos e entregaram ao Senhor. Amém? O que isso demonstra, irmãos? Que ele nasceu numa manjedoura, uma Bruninha dizia ontem, num bebedouro de animal. O Deus do universo, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesse a muitos. Quando nós queremos ter uma lição, irmãos, de satisfazermos somente em Deus, quando queremos ter uma lição sobre como nós podemos hoje estar felizes, gratos, quando nós queremos abrir nossos olhos para ver que nós temos mais coisa do que nós merecemos, é só nós observarmos a vida do nosso Senhor Jesus. Não é verdade? Não há sofrimento que você possa passar que ele não passou. Não há dor. Você foi traído, ele muitas vezes foi traído. Não é verdade? Foi abandonado pelos que ele mais amava. Essas marcas estão no nosso Senhor. Nenhuma dor que você sofra, seja psicológica, corpórea, de que tipo for, ele já não sofreu. Ele participou conosco de carne e sangue, exceto no pecado. E ele conhece as nossas aflições e as nossas dores. Ele conhece a nossa pobreza. Ele conhece as nossas dificuldades. Porque ele nasceu humilde, mesmo sendo Deus, como diz Filipenses capítulo 2, verso 5. E nos instrui, Filipenses 2,5, a termos o mesmo pensamento que ele teve. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um escravo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A morte mais terrível e deplorável. Maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. Tudo isso ele fez por nós. Bendito seja o Senhor. Como diz John Wesley, Deus se retraiu a um palmo de mão. Que coisa maravilhosa, irmãos. Se limitou
a um pequeno palmo de mão. E eu gostaria de ver com os irmãos, primeiro, como Simeão é apresentado aqui, depois como Jesus é apresentado aqui, nesse nosso texto. Quando nós lemos sobre Simeão, a primeira coisa que se diz dele, irmãos, verso 25, é que ele era um homem justo e temente a Deus. O que significa isso? Será que ele era um homem sem pecado? De forma nenhuma. Mas significa que ele baseava a sua vida e conduta toda a palavra de Deus. E era ela que governava as relações dele com os seus semelhantes. A ideia dessa palavra está ligada à segunda tábua da lei. E essa segunda tábua da lei estava ligada às relações entre os homens, que se resumem em amar o próximo como a nós mesmos. Então nós não adulteramos, não roubamos, não matamos, não damos falso testemunho, não cobiçamos. Então nós cumprimos a justiça de Deus. E esse era Simeão. Mas não diz dele só isso, irmãos. Diz também que ele era um homem piedoso. E por isso que eu comecei falando aos irmãos que nós devemos entender como nós devemos nos portar na presença de Deus. Porque a piedade aqui está ligada à atitude reverente diante de Deus, para um culto autêntico diante de Deus. Então, diante de toda a formalidade, ele nem era um sacerdote. É um homem aparentemente comum que foi ao templo. Não se fala que ele era um sacerdote, não se fala que ele tinha uma autoridade naquele lugar, não se fala nada disso dele. E diante de toda aquela geração pervertida, corrupta, que tinha uma vida de aparência e que servia a Deus só exteriormente, tendo o seu coração todo corrompido, estava um homem piedoso, Simeão. Um homem que temia a Deus. E temer a Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Temer a Deus muda até a sua postura corpórea. Serve para os jovens, né? Muda até a maneira como você se porta na presença de Deus. Até o que você fala, né? Como Deus está no céu, como diz Eclesiastes, de você na terra, que sejam poucas as suas palavras. Está dizendo o quê? Seja cuidadoso com o que você diz. Seja cuidadoso com como você se porta. Seja um homem piedoso, temente a Deus. E esse era Simeão. Alguém que realmente prestava culto reverente a Deus, reconhecendo a posição que Deus ocupa. E nós podemos aprender com ele isso. Amém, irmãos? Nós estamos diante de uma sociedade irreverente, antagônica a Deus, anárquica, que não respeita, que não tem postura adequada, que lida com Deus como ele fosse qualquer coisa. Aí quando a ira de Deus se acende e alguém é destruído por Deus, como Nadab e Abiú, conforme o relato de Levítico capítulo 10, então todo o povo se assusta, não é verdade? Então, quando nós entendemos o que é estar na presença de Deus, qual é a posição que Deus ocupa, nossa postura muda diante de Deus, irmãos. E bendito seja o Senhor, se nós o adoramos adequadamente, nós nos tornamos semelhantes a Ele, naquilo que nós dele podemos conhecer. Mas ele também era, diz o verso 25, esperançoso. Não é assim que diz o texto? Ele esperava a consolação de Israel. Então, os olhos de Simeão, durante toda a sua vida, estavam voltados para o futuro. Deus havia dado uma promessa. E essa promessa foi renovada várias vezes durante a história de Israel no Antigo Testamento. E ele conhecia bem a promessa.
que do tronco de Jessé sairia um rebento, das suas raízes um renovo. E esse chegaria um dia, o Cristo do Senhor. E ele aguardava, porque quando ele viesse, haveria salvação, haveria consolação, haveria realidade. Na experiência dele, irmãos, aquilo era uma verdade para ele. Então ele olhava para o futuro e olhando para o Cristo que viria, ele foi contado entre os santos do Antigo Testamento. Homem piedoso, justo, temente a Deus, que esperava a consolação de Israel. Seus olhos estavam postos nessa verdade que Deus havia prometido. E daí em diante, nós vemos 3 coisas que são ditas sobre Simeão. A primeira é que era um homem coberto pelo Espírito Santo. A segunda é que ele era um homem esclarecido pelo Espírito Santo. E a terceira é que ele era um homem movido ou guiado pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Verso 25 diz assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. O que significa isso? Significa que sobre ele o Espírito Santo agia de uma forma especial. Isso acontecia na antiga aliança, quando o Senhor ansiava preparar alguém para um trabalho especial. Então os reis tinham sobre eles o Espírito Santo, os profetas, o Espírito Santo descia sobre eles, até mesmo aqueles artífices do tabernáculo de Moisés receberam sobre si a sabedoria do Espírito Santo para serem habilidosos artífices de ouro, em tecelagem e preparar toda a obra da casa de Deus. O Espírito Santo estava sobre eles. E o Espírito Santo, irmãos, está sobre nós e está em nós, segundo Efésios 1:14. Então, nesse aspecto, nós estamos em vantagem na nossa nova aliança sobre Simeão. Porque agora nós temos o Espírito em nós, como penhor da herança de Deus. Ele é Deus conosco, Deus em nós. Ainda que nós desprezamos Ele, ignoramos a sua presença, desrespeitamos, entristecemos, apagamos, como os textos bíblicos dizem, mas Ele está em nós, se nascemos de novo. Então isso é uma coisa que incomparável, né? E Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então pense sobre isso. Se você tem o testemunho do Espírito no seu interior, que você é nascido de novo, que você é nascido de Deus. Então nós estamos em vantagem sobre Simeão, nesse aspecto. E nós devemos viver de acordo com o nosso chamamento. E o verso 26 diz assim: revelar-lhe o Espírito Santo. Então, não só o Espírito Santo estava sobre ele, mas o Espírito Santo esclarecia a Simeão. E sobre quem o Espírito Santo esclareceu Simeão? Sobre quem era Jesus? Sobre quem era aquele menino? E não é esse exatamente o ministério do Espírito Santo? É esse exatamente o ministério do Espírito Santo. Revelar a Cristo. Por exemplo, quando nós abrimos em João 14:25, nos é dito assim: quando o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vier, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Essas são as palavras de Jesus aos seus discípulos antes da sua partida. Depois, João 15:26 diz assim: porém, quando vier o Consolador, que eu o enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede,
esse dará testemunho de mim. Então o Espírito procede do Pai e do Filho e dá testemunho do Filho, os conduz a toda a verdade. E também em João 16:8 diz assim: quando ele vier, o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não mais vivereis. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito para vos dizer, Jesus disse a eles, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque vamos fazer a campanha do Espírito Santo, a conferência do Espírito Santo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. E segue dizendo sobre o serviço do Espírito Santo, que Simeão conhecia bem. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Todas essas coisas são o trabalho do Espírito Santo. Ele apresenta Cristo e foi assim que aconteceu com Simeão. Então, às vezes, você está ouvindo uma outra história sobre o Espírito Santo aí. Então, precisamos aprender com Simeão qual é o trabalho do Espírito Santo. Diante daquela sociedade terrível, irmãos, que ignorou a presença do Messias, aquele homem estava lá, alerta. Por quê? Foi revelado a ele Cristo. Não é diferente conosco diante de tantas perturbações e maluquices em nome de Deus. Só o Espírito Santo pode revelar a Cristo. E oxalá o Espírito Santo te revele a Cristo. Senão todo esse movimento é em vão. Não é verdade, irmãos? Mas não só isso, irmãos. Simeão era um homem, veja o verso 27, movido pelo Espírito Santo. O texto literalmente não diz que ele foi movido pelo Espírito Santo. O texto literalmente diz, em espírito foi ao templo. Mas como nós sabemos que ele estava lá em carne e osso também, então os tradutores muito bem entenderam que a ideia é que, movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Ou seja, guiado pelo Espírito, ele foi ao templo. Então aqui nós temos a descrição de um homem espiritual. O que é um homem espiritual? Um homem movido pelo Espírito. Esse é um homem espiritual. Um homem que a direção da sua vida vem do Espírito de Deus que habita nele. Esse é um homem espiritual. É um homem que dá atenção ao Espírito. Um homem que anda segundo o Espírito, um homem que se move segundo o Espírito. Aliás, a promessa de Jesus em João 3 foi essa. Quando aquele habilidoso mestre da lei chegou à noite para conversar com Jesus e disse, mestre, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu a esse homem, Nicodemos? Em verdade, te digo, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, não me diga que você está vendo alguma ação do reino de Deus. Aí tem aquele diálogo, como vou nascer sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe? Ele diz, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E tem aquela parte, né? O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não conheces a sua forma. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus queria dizer? Jesus queria dizer que o Espírito é algo que não se vê, mas não se pode ignorar os seus efeitos. Então você não vê-lo, mas há mudança de vida. As coisas mudam externamente pela ação poderosa do Espírito Santo.
E essas coisas dão testemunho de que o Espírito Santo está se movendo na vida daquela pessoa. E assim vai ser todo aquele que é nascido do Espírito. Então, aquele que é nascido do Espírito vive em Espírito, como diz Gálatas 5, 25. Anda em Espírito, como diz Gálatas 5,16. Se move segundo o Espírito de Deus. Aliás, é um crente maduro esse. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são homens nascidos de novo e maduros em Deus. E servem a Deus em espírito, como diz Romanos 1,9. Paulo diz assim: o Deus a quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho. Então, é um serviço firmado na verdade e movido por realidade espiritual. E assim era Simeão. Alguém que o Espírito Santo estava sobre ele, alguém que o Espírito Santo lhe mostrava a verdade e alguém que era movido pelo Espírito Santo. Então, nós podemos aprender com ele sobre isso. Amém? E vamos falar também, irmãos, como Cristo é apresentado nesse texto. Primeiro, Cristo é apresentado como a salvação de Deus. Como nós já vimos no verso 21, no significado do seu próprio nome. E como nós falamos na introdução dessa mensagem. Nos é dito que Cristo é a salvação de Deus. Simeão diz: os meus olhos viram a tua salvação. Amém? Leia o verso 29 comigo, por favor. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Um irmão do passado traduziu diferente um pouco esse texto, usando as palavras mais literalmente. E penso que essa é uma boa tradução para compartilhar com os irmãos. Ele traduziu assim: agora tu estás libertando o teu escravo, ó déspota, segundo a tua palavra, em paz. Aqui nós temos o verdadeiro sentido da salvação. Agora, Senhor, tu estás libertando o teu servo do cativeiro. Tu estás libertando o teu servo do cativeiro. É como se ele olhasse para aquela criança e naquela criança ele reconhecesse o futuro através dela. Aquela criança que estava nos braços dele o libertaria da escravidão da lei. Aquela criança que estava no braço dele o libertaria do pecado. E aquela criança, além disso e acima de tudo, o livraria da morte. Quando ele diz: podes despedir o teu servo em paz, dizendo: agora eu posso morrer com a certeza de que a morte é um inimigo vencido. E eu fui libertado da morte. Não é pouca coisa, irmãos. Não é verdade? Ele está dizendo: Senhor, agora você pode despedir em paz o teu servo, porque eu vi a tua libertação da morte. Eu vi, Senhor, a vitória sobre a morte. Está em minhas mãos aquele que vai vencer a morte e vai quebrar o aguilhão da morte. Então, posso morrer tranquilo. Posso descansar. Os irmãos percebem, irmãos? Agora ele não tem mais medo da morte. Porque diante dele estava aquele que o libertaria da morte, o libertaria do pecado, o remiria e o conduziria em paz para o seu reino. Jesus Cristo, a salvação de Deus. Então não é pouca coisa, só para ficar guardado no seu coração. Esse é o pensamento de Simeão. Agora
tu, Senhor, estás libertando o teu escravo. E a palavra aqui é déspota mesmo, que está se referindo a Deus como o todo-poderoso governante de todo o universo, capaz de qualquer coisa, e que ninguém se compara ao seu domínio e ao seu governo. Este é o verdadeiro libertador. Então, agora, Senhor, tu estás libertando do pecado, tu estás libertando da morte, tu estás libertando do velho homem, tu estás libertando da escuridão, tu estás trazendo das trevas para a luz, tu estás redimindo ao preço do teu próprio sangue o teu escravo, segundo o que tu me prometeste. É isso que ele está dizendo. E eu posso ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Não é pouca coisa que esse homem viu sobre Jesus, irmãos, sobre a direção do Espírito Santo. Que nós possamos ver Jesus dessa forma. Não é aquele que pelo seu próprio sangue nos libertou dos nossos pecados e nos redimiu. E no terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos, quebrando os grilhões da morte, porque ele não poderia ser contido por ela. E ele venceu a morte. Então agora o cristão genuíno, aquele que depositou a sua confiança em Cristo, não tem mais medo da morte. Porque Jesus é aquele que destruiu a morte e aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Aquele que escraviza os homens pelo medo da morte. Agora, se você é cristão, você está com medo da morte? A morte para você e para mim, irmão, é um outro evento, diferente de que para os ímpios. É um outro evento. Esse é o Cristo que Simeão viu. O verso 32 diz que o Cristo que Simeão viu é o Cristo que foi e é luz para os gentios. Ele é a salvação de Deus preparada para todos os povos. Luz para os gentios. Amém? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a salvação de Deus inclui todos os homens de raça, língua, povo e nação. De todos os lugares. Chegou aquele que, segundo Ageu capítulo 2, é o desejado das nações. A luz de Deus chegou. A luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Luz para a revelação aos gentios. Todo o mundo poderia voltar a ter contato por Deus por causa daquele menino. Às vezes a gente pensa, assim, como eu disse esses dias aos irmãos, como se fosse algum evento que aconteceu 2000 anos atrás, né? Em algum lugar da Palestina, que está tão longe de nós, distante de nós, que nada tem a ver conosco, que os efeitos disso nada tem a ver conosco. Né? Mas a verdade é que são eventos que sim aconteceram em um momento da história que têm realidade e peso eternas e efeitos tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. Esse momento, na agenda de Deus, continua tendo efeito tanto para o passado, quanto para o presente, quanto para o futuro. Ah, Cristo foi circuncidado. Mas e daí, irmão? Tantos bebês foram circuncidados? Não, irmão. É diferente. É um cumprimento. É por um propósito. É por causa de você, para que isso seja dado a você, para que a obediência ativa dele seja dada para você, como uma força e um poder dele vivendo em você, que faz você vencer todas as coisas nessa terra. Não é qualquer coisa. Cristo
ter nascido numa manjedoura, ter sido circuncidado no 8º dia, ter sido apresentado no templo, ter cumprido toda a lei. Foi para nos resgatar da maldição da lei e para nos dar o Espírito prometido. Então não é qualquer coisa. Tem tudo a ver com você. Tudo a ver comigo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nele, por causa dele, por causa da sua obra, todos os homens dessa terra podem ser iluminados pelo conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Não é pouca coisa. Podem ser tirados das trevas, podem ser transportados para a luz, podem ser mudados, transformados, nascidos de novo, ter o caráter moldado, a semelhança do Filho de Deus. Sabe o que significa isso? Ser nova criatura. Viver em novidade de vida. Tudo isso tem a ver com esse momento. E com tantos outros na biografia do nosso Senhor Jesus. Mas precisamos andar mais rápido. Cristo também nesse texto é a glória de Israel. Irmãos, eles esperavam que fossem a nação que seria o resplendor de Deus para todo mundo. Mas o verdadeiro Israel de Deus é aquele povo que está contido em Cristo Jesus. Então ele é a própria glória de Israel. Aliás, quando a gente observa quantos reis, imperadores, que foram homens que tinham todo mundo debaixo dos seus pés, já se foram? Quantos deles já partiram porque eram pequenos nomes? Esse é o nome sobre todo nome. O nome sobre no céu, na terra e debaixo da terra. Ninguém se compara a ele. Ele é o glorioso de Deus, irmãos. A glória de Deus é um dos conceitos mais difíceis de nós entendermos nas Escrituras. Alguns dizem que é a somatória de todos os seus atributos no seu resplendor máximo. Mas a glória de Deus é vista quando Cristo é visto. Então a glória que Israel esperava só poderia vir nele. E fora dele, irmãos, e aqui que está aquilo que coloca todas as coisas no seu devido lugar. No que concerne a nós, fora da glória dele, tudo é vanglória. Então, quando nós agimos na força que ele nos dá, toda a glória é para ele. E quando nós buscamos o próprio reconhecimento nosso, ninguém me reconhece, aqui eu não sou valorizado, nós estamos atrás de outra coisa. Estamos atrás de vanglória, uma glória de homem, não de Deus. Então, quando você está atrás de posição, de ser reconhecido, de brilhar, né, ser um astro dessa terra, você perdeu a noção do que é o propósito de Deus, ou nunca teve. Porque o único que deve ter glória nessa terra é o Filho de Deus, o Senhor Jesus. E para isso ele veio. Ele é a glória do seu povo. Mas não somente isso, irmãos. E aqui entra uma questão bem importante para nós entendermos. Cristo, ou ele é posto para a ruína, ou para levantamento. Cristo é um ser, uma pessoa que nele há certa controvérsia nesse sentido. Porque não há como ficar em cima do muro. Cristo é posto ou para a ruína ou para o levantamento de muitos. O que significa isso? Significa que esse menino é a pedra de toque. Que esse menino é a pedra que identifica a realidade das coisas.
a verdade sobre todas as coisas, a autenticidade de todas as coisas. Por ele ou você é salvo, ou por ele você se tornará em poeira. Ou ele é a pedra de salvação, ou ele é uma pedra de perdição. Uma pedra de tropeço e rocha de ruína. Então, Cristo está no meio e você tem uma escolha. Que lado você vai escolher? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 2, ele diz que na pregação do evangelho que eles faziam, eles exalavam ou cheiro de vida para a vida, ou aroma de morte para a morte. Mas a pregação era a mesma. Qual era a pregação deles? Eles pregavam a Jesus Cristo. E no que diz respeito a Jesus Cristo, qual é a reação dos homens? Ele está posto por Deus como um espetáculo ao mundo. E essa é a cruz eterna de Cristo, irmãos. E Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, como fala Atos capítulo 17, verso 31. E lá diz assim: agora é o tempo que Deus diz que todos se arrependam e creiam no Evangelho. Para os que se arrependem e creem no Evangelho, Cristo é a principal pedra angular. Cristo é a pedra de fundamento. Irmãos, está inventando isso? Não, é isso. Essa é a linguagem do Novo Testamento. Quando Jesus estava contando a parábola dos lavradores maus, em Mateus 21, direcionada aos principais sacerdotes e fariseus, e ele disse que aquele reino lhes seria tirado e dado a um povo que lhes desse os respectivos frutos, ele faz uma citação do Salmo 118, verso 22, que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Ele diz: isso não é maravilhoso diante dos vossos olhos? Quem é que eles estavam rejeitando? A pedra principal, a pedra de toque, a pedra de fundamento, a pedra de esquina, a pedra de arremate, Cristo Jesus. E aí então Cristo acrescenta a eles dizendo assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produz os respectivos frutos. E falando da pedra, ele segue dizendo: todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquela sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, realmente, ele, como diz o nosso texto, e eu não li, então eu vou ler para os irmãos, verso 33, estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Disse o texto que Simeão os abençoou e disse: eis que este menino está destinado para a ruína. Está acompanhando aí, irmão? Tanto para a ruína, quanto para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de quê? De contradição. Pedro fala essa mesma linguagem na sua primeira epístola, depois de ele dizer aquilo que nós cantamos aqui: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E ele segue dizendo, verso 6, por isso está escrito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, de modo algum será envergonhado. Para vós outros, os que creem, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa.
Os irmãos percebem, irmãos? Ou ele é a pedra de toque, a pedra angular, a pedra de fundamento, ou que ele é pedra de tropeço, rocha de ofensa. Todo que cair sobre ela ficará em pedaços, e sobre o qual ela cair será reduzido a pó. É isso que Simeão está falando para Maria e José. Este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel. Amém, irmãos? Agora nós entendemos que quando se fala de Cristo não há meio termo. Está diante de você, não tem meio termo. Agora você entende por que tanta aflição, contenda, discórdia, por causa somente de crer em Cristo, somente, entre aspas. Não é verdade? Filho contra pai, pai contra filho. Não é assim que o Senhor Jesus disse que seria? Nora contra sogra. Por causa de quem? Por causa de quem, irmãos? Por causa dele. Por causa dele, os pais expulsam seus filhos de casa. Por causa dele, cabeças são cortadas. Por causa dele, nossos irmãos foram dados aos leões. Por causa dele, nossos irmãos foram pregados em estacas e cortados em pedaços. Foi por causa dele. Nele há essa contradição. Por causa dele há briga, contenda. Ele veio trazer paz, mas o mundo não há paz. Os irmãos estão entendendo, irmão? Os homens se mordem e se devoram por causa dele. Eu acredito que muitos de nós já passamos aflições por causa dele, por causa do nome do Senhor. E o Senhor disse que nós seríamos bem-aventurados quando isso acontecesse. Bem-aventurados quando por minha causa vos afligirem e contra vós falarem todo mal. Regozijai-vos e exultais. Por quê? Porque grande é o vosso galardão dos céus. Porque foi assim que eles fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Então não há problema em sofrermos pela causa de Cristo, irmãos. Mas que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição? Sofrerão. Aliás, se os irmãos observarem, irmãos, Simeão alerta Maria do sofrimento que estava por vir. Uma espada transpassará a tua alma. Quem você acha que está contando isso para Lucas, irmão? Quem foi entrevistado por Lucas e está contando cada palavra que Simeão, o ancião de Israel, disse? Com quem que Lucas conversou sobre esse diálogo entre Simeão e Maria e José? É como se ela dissesse para Lucas assim: Simeão me alertou que ele seria morto. Simeão me alertou que ele seria crucificado. E aquilo seria uma dor imensa para mim como mãe dele. Mas não só isso, irmão. Simeão também te alertou e me alertou que nós passaríamos por aflições, como se uma espada transpassasse a nossa própria alma. Então nós podemos estar preparados para isso, porque fomos avisados de antemão e podemos aprender com o Senhor. Não é verdade, irmãos? E por último, então, tinha bastante coisa ainda, mas vamos parar por aqui. Cristo, nesse texto, é aquele que revela os segredos dos corações. Ou seja, esse personagem, esse menino, tem o poder de escrutinar o mais profundo dos corações. Ele tem o poder de entrar no mais íntimo da alma. Ele tem o poder de ver os homens nus, todas as coisas evidentes aos olhos dele. Você está
como se estivesse pelado diante dele. Tudo que passa na sua cabeça, ele sabe. Todos os seus desejos mais íntimos e escondidos, ele sabe. Esse é o Cristo que Simeão apresenta. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que discerne todas as coisas. Esse é o Cristo que Simeão apresenta. De quem ninguém pode se esconder. Do qual todas as coisas estão nuas e patentes diante. Esse é o Cristo que Simeão apresenta. E por causa disso, não adianta você chegar cheio de hipocrisia diante dele. Cheio de fingimento, cheio de palavras e elucubrações cheias de religiosidade, vazias, hipocrisia, sem sinceridade. Não adianta. Você vai fingir para todo mundo, não para Cristo. Não para o Cristo que manifesta os pensamentos dos corações. Para esse Cristo, ninguém pode se esconder. Dele ninguém se esconde. Não é? Esse Cristo sabe tudo, sobre todos, sobre tudo. Eu gostaria de só citar um texto para os irmãos, João 2, depois que o Senhor Jesus disse que destruiria aquele santuário, depois que ele fez a purificação do templo, e em 3 dias o levantaria, ele falando do santuário do seu corpo, e aqueles homens disseram, esse santuário levou 40 anos para ser erguido e você em 3 dias o reconstruirá. E João diz, mas isso dizia a respeito do santuário do seu corpo, que seria levantado dentre os mortos depois de 3 dias. O texto diz assim, estando ele na festa da Páscoa em Jerusalém, 2:23, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Irmão, pode ser você aqui, eu. Pense sobre isso. É uma falsa fé. É uma fé interesseira. É uma fé que, como diz João capítulo 6, vai atrás de Jesus pelo que Jesus pode fazer. É uma fé estranha. É uma credulidade, algo psicológico, meramente psíquico, sem realidade. Como aconteceu com aqueles que viram os sinais, quando ele alimentou a 5.000 homens, e o Senhor disse para eles, vocês vieram até mim, não porque viram sinais, porque comeram pão e se fartaram. Então está cheio de gente, aliás, a grande maioria dos que se dizem cristãos estão atrás de Jesus por causa do que Jesus pode fazer em favor deles. Você não creu em Jesus. Você não conhece Jesus. É outro Jesus. E esse Jesus não traz salvação. Falei para uma pessoa essa semana, se você está procurando ir a Jesus para resolver o seu problema, você não entendeu quem é Jesus. Jesus não é um resolvedor de problemas. Jesus não é um fazedor de milagres. Jesus não é o seu psicólogo. Jesus não é um enfermeiro. Jesus não é um curandeiro, não é um feiticeiro. Jesus é o Filho de Deus, o único Salvador do mundo. Então pode ser que você se enquadre aqui, se seja esse o seu caso. Aí o que a palavra diz? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles. E veja o que diz, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Foi ele que fez. Foi feita a imagem dele. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Foi ele que fez. Ele conhece inteiro. E ele conhece todos os efeitos da queda. Como a queda corrompeu cada parte da natureza humana. Como ela necessita dele. Ele é o Deus que escrutina mentes e corações.
Sabe quando você vai fazer alguma coisa errada, aí você vai para dentro de casa, você não faz publicamente, não é verdade? Você tem vergonha. Mas se tem alguém dentro de casa, você se esconde dentro do seu quarto. Mas se você não se sente seguro para pecar dentro do seu quarto, você se esconde dentro de si mesmo. E fica tudo dentro das maquinações do teu coração. Não é assim? Só que existe alguém que é o mais íntimo de todos os seres. E ele está lá dentro do teu coração, observando aquilo que você sabe e até o que você não sabe sobre si mesmo. E o único jeito de você se livrar dele, sabe qual é? É correndo para ele. Porque ele é o mais íntimo de todos os seres. Correndo para ele, entregando a vida dele, sendo restaurado das suas debilidades e pecados, sendo transformado numa nova criatura. Esse é o único jeito. Para esses, ele se tornou a principal pedra angular. Para esses. Então, se você está procurando em Jesus viver uma vida melhor, você não entendeu o que é o Evangelho. Você não entendeu quem Simeão estava segurando nos braços naquele dia. O Deus se fez homem. Os irmãos percebem, irmãos? Ele assumiu a nossa forma para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Nele, não em outro lugar. Então, o Cristo de Simeão é esse grande Cristo, irmãos. A salvação de Deus. Não é qualquer coisa. A luz dos gentios. Aquele que é capaz de nos libertar do império das trevas, nos transportar para o reino do Filho do seu amor. A glória do seu povo. Mas ele também é esse ponto nevrálgico. A pessoa está tudo bem, né? Ela tem uma religião, ela é budista. Então o evangelho chega nela e ela se converte. E parece que a vida dela virou um inferno depois que ela se converteu, né? Por quê? Porque Cristo é um alvo de contradição. Não é assim? E as pessoas rejeitam a Cristo, elas odeiam a Cristo sem motivo. Odiaram-me sem causa, como a palavra de Deus diz. E por causa de Cristo, espero que seja por causa de Cristo, nos odeiam também. Porque tem cristãos que as pessoas odeiam não por causa de Cristo, mas porque eles são chatos, porque eles são intrometidos, porque eles dão mau testemunho, porque eles vivem uma vida dissoluta, porque eles enganam os outros. Os irmãos perceberam o salmo que a irmã leu, o Salmo 50, irmãos? Como vocês podem dizer que são meu povo, se associando com ladrões, se associando com mentirosos, estando na roda de corruptos, de difamadores? Nas coisas mais simples nós vemos os verdadeiros cristãos. Quando você olha para alguém e diz assim, nossa, que pessoa horrível, que coisa feia, que coisa gorda, que coisa não sei o quê. O que está acontecendo com você? Você é um cristão mesmo? Você está falando de alguém feito à imagem de Deus dessa forma? Você está se associando com maldizente? Sua boca é cheia de chocarrice, de bobagem. Os irmãos me entendem, irmãos? A gente precisava meditar mais no salmo que a irmã leu. O Senhor está falando, vocês acham que eu tenho fome dos animais que vocês estão me oferecendo? Que maravilhoso salmo, né? Salmo 50. O Senhor nos ajude, irmãos. Nós vamos ficar por aqui. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor nos esclareça, irmãos. Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Se apresenta a Cristo. O que você vai fazer a respeito dele? O que faremos desse Jesus chamado Cristo? Para que lado você está? Qual é a sua resposta a essa pergunta? O Senhor nos ajude.
Proclamamos, Deus, tua palavra